Olá pessoal, vamos a mais uma vibração. Escolhemos para hoje do livro Pão Nosso de Chico Xavier a lição número 119, que intitula-se Ajuda Sempre. Começa com uma frase: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Emmanuel vai nos dar o seguinte comentário: constitui passagem das mais dramáticas no Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de excitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do trabalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta dos amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que se seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício, entretanto não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo, em posição perigosa, desorganiza-lhe a existência. Jesus chorou no horto quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo do seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues aos desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe a mão. É muito profunda essa passagem, muito. Ela vem nos mostrar o quanto nós temos uma fé ainda pequena, como no dizer de Jesus: tivesses a fé de um grão de mostarda, moveria uma montanha. E essa lição cai como uma luva, porque hoje mesmo, conversando com um amigo e relatando as dificuldades que o nosso país enfrenta, eu demonstrei, naquele momento, um desagrado, demonstrei uma insatisfação por tudo que está acontecendo. E passou. E agora, lendo o capítulo 119, Ajuda Sempre, vem a resposta, que eu não precisei chorar, apenas reclamar. Eu não precisei estar numa condição dolorosa, mas estava sim numa condição de lamentação. E isso, para o cristão verdadeiro, principalmente o espírita, isso não procede. Nós precisamos desenvolver dentro de nós, através do estudo, da reflexão, do recolhimento, procurar sentir profundamente a figura de Jesus e seus ensinamentos para nós. E assim, poderemos perceber que Jesus disse uma frase: é necessário que o mundo tenha escândalos, mas ai daquele que cair em escândalo. Acreditemos, vamos desenvolver dentro de nós essa confiança em Deus, essa confiança em nós, trazer para o nosso rosto, para o nosso coração, para o nosso interior, alegria verdadeira, alegria daquele
que sabe que Deus, nosso Pai, através dos seus trabalhadores da luz, estão fazendo tudo o que podem por nós, pelo planeta. Mas compete a nós fazer as modificações lá no profundo do nosso eu. Porque nós não queremos que os nossos entes queridos sofram. Mas também precisamos entender que eles estão, como nós, num processo de aprendizado. Dentro de uma ótica espírita, trazemos das outras encarnações valores construtivos e equivocados e precisamos nesta trabalhar esses valores. Os que são elevados, éticos, fazê-los crescer cada vez mais. E aqueles que foram atitudes equivocadas, antiéticas às vezes, de outras encarnações, precisam ser trabalhadas. Modificar, eliminar o excesso de ego, de orgulho, de prepotência e transformar nosso coração pouco a pouco em luz, em paz. Entender sempre que ao olhar o outro precisamos enxergar um espelho. Mas vamos refletir nesse ensinamento de Jesus, nesse ensinamento mais detalhado de Emmanuel. Vamos refletir sobre isso. Agora convido todos a cerrar os seus olhos para que nós possamos fazer a nossa parte mais importante da nossa reunião, que são as vibrações. Hoje nós vamos começar vibrando por nós. Sim, para que nós possamos acordar, viver a vida em toda a sua plenitude, ter no nosso coração sempre a vontade de ajudar o próximo, a vontade de colaborar para a melhoria da vida de todos, ter dentro de nós a vontade profunda e sincera de nos renovarmos. Por isso nós começamos vibrando por nós, pelo nosso lar, pela nossa casa, por todos aqueles que habitam o mesmo teto. Digo até para os nossos animais domésticos, sim, vibremos por todos, são todos filhos de Deus. Que essa vibração, essa luz intensa que invade o nosso lar, seja espargida, que ela possa ir aos vizinhos, às ruas próximas, ao bairro, à cidade onde moramos, que isso continue propagando ao Estado, à nação como um todo. E essa vibração alcance os hospitais, as escolas e as religiões, para que nos hospitais curem a carne e aumente as reflexões. Na escola tirem da ignorância e leve também a profundas reflexões. E na religião possamos entender realmente a existência de Deus, da evolução e da vida. Nós vamos vibrar por aqueles que ainda não acordaram para a luz e enfrentam grandes dificuldades. Vibremos para aquele que já acordou para a luz e vivenciam provas e lutas como sempre. Vibremos para os que partiram, para os que estão chegando. Vibremos por todos os países deste globo maravilhoso chamado Terra. E assim, nós agradecemos ao Pai Maior, a vida. Nós agradecemos a Jesus, querido irmão maior, mestre. Agradecemos seus ensinamentos, o seu amor por toda a humanidade.
Mestre Jesus, não nos desampare, não nos abandone, pois ainda somos crianças, ainda precisamos muito do seu amparo. Maria, Mãe do nosso Mestre, nós te agradecemos o trabalho intenso que você e toda a sua equipe desenvolvem em todo o planeta Terra. Aos mentores individuais de cada um de nós, nossa gratidão pela ajuda, pelo incentivo intuitivo que nos manda. E assim, nós vamos encerrando a nossa vibração de hoje. Que assim seja.